Bem-vindos a um mundo de mistério, encantos e tradições. Em cada canto de Portugal, entre vales e montanhas, junto ao mar ou no coração das aldeias, vivem histórias intemporais, histórias que foram sussurradas ao longo de séculos e passadas de geração em geração. Prepare-se para mergulhar nas lendas de Portugal, onde o real e o fantástico se encontram. Aqui, desvendaremos os segredos dos nossos antepassados, trazendo à luz contos de heróis valentes, donzelas encantadas, castelos assombrados e criaturas mágicas que habitam a nossa cultura e imaginação, contadas em pequenos vídeos. A cada semana, uma nova lenda será revelada. De norte a sul, do interior às ilhas, viajaremos juntos por este país repleto de histórias que emocionam, inspiram e, por vezes, arrepiam. Porque cada lenda tem uma mensagem, uma moral e uma alma. A lenda de Pedro e Inês é uma das mais conhecidas histórias de amor trágico da história de Portugal, envolvendo o rei Dom Pedro I e Inês de Castro, uma dama galega que viveu no século XIV. Para a maioria das pessoas foi um facto real, mas outras consideram ser uma lenda baseada na realidade. A história começa quando Inês de Castro chega a Portugal como dama de companhia de Dona Constança, esposa de Dom Pedro. Dom Pedro recebe a rainha amorosamente. Dom Pedro encontra Inês pela primeira vez. Olhares trocados, uma atração imediata. Os teus olhos trazem-me a luz que há muito perdi. Que Deus me perdoe, mas o meu coração já não pertence à minha esposa. Não devemos trilhar este caminho. Inês tenta afastar-se, consciente do seu dever, mas Pedro é insistente. A rainha, grávida, começa a perceber a atração entre o marido e Inês. Conversa com a sua dama de confiança sobre o futuro e o receio de perder o afeto de Pedro. A rainha morre após o parto, deixando Pedro livre. Mas a corte começa a murmurar sobre o escândalo. No entanto, Dom Pedro apaixona-se perdidamente por Inês, o que gera uma série de conflitos. O rei Dom Afonso IV, pai de Pedro, desaprova essa relação, temendo que a influência galega de Inês pudesse ameaçar o reino. Mesmo assim, Pedro e Inês mantêm um relacionamento intenso, ao ponto de terem vários filhos. Para pôr fim a esta ligação, Dom Afonso IV manda matar Inês em 1355. Ela é assassinada cruelmente no mosteiro de Santa Clara a Velha, em Coimbra. Devastado pela morte de Inês, Dom Pedro revolta-se contra o pai. Após a sua morte, torna-se rei de Portugal em 1357. Recebe os assassinos de Inês, de vingança fria, manda torturá-los e arrancar-lhes os corações, numa cena sombria que revela a dor e a ira do rei. Alega ter casado em segredo com Inês antes da sua morte e ordena que o corpo dela seja exumado e coroado como rainha. Os nobres da corte foram então forçados a beijar a mão do cadáver de Inês, num gesto de reconhecimento da sua legitimidade como rainha póstuma. Um dia, quando a morte me levar, estaremos juntos, passo a passo, como deveria ter sido em vida. A história de amor e vingança tornou-se lendária, sendo retratada em várias obras de arte, literatura e teatro ao longo dos séculos, como o famoso poema de Luís de Camões em Os Lusíadas. Passada esta tão próspera vitória, tornado Afonso a lusitana terra, a se lograr da paz com tanta glória, quanta soube ganhar na dura guerra, o caso triste e digno da memória, que do sepulcro os homens desenterra, aconteceu da mísera e mesquinha, que depois de ser morta foi rainha.